Olha que texto lindo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Todos é todos. Não são aqueles que me são mais simpáticos, são bonitinhos, são todos os homens. E se a gente for ver o contexto bíblico, de preferência aqueles que são contrários, aqueles que são inimigos, que são adversários, aqueles que são. É por eles que eu tenho que orar mais. Fazer uso dessa prática em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Tem algum problema com as autoridades? Seja pai, mãe, professor, pastor, o chefe da polícia, o chefe do corpo de bombeiro, qualquer autoridade constituída, os parlamentares, o presidente, ore por eles. Ore, porque quem pode mudar o coração é o Senhor. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ele está falando que há um só Deus, um só mediador, e é a ele que a gente deve recorrer para que haja intervenção, para que haja mudança na vida daqueles que estão à nossa volta. Sejam amigos, inimigos, adversários, conhecidos, autoridades, seja quem for. Mas o que eu quero destacar desse texto é quando ele diz assim, que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ora, a gente leu em Ezequiel essa semana sobre o dever do atalaia e diz assim, deixa eu só procurar passar. Diz assim, sobre o dever da atalaia, aí ele vem falando. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Eita fé. Por que haveis de morrer, ó perverso? Por quê? Se você tem a chance de mudar, se você tem a chance de se converter. Por quê? O Senhor não tem prazer na morte do perverso. O Senhor quer que todos cheguem ao pleno conhecimento dele, cheguem ao arrependimento. Para isso, ele nos fala, ora, intercede, clama, suplica pela vida do perverso. Por isso que eu comecei falando, o principal alvo das nossas orações não são os nossos amigos, os nossos queridos, não. São aqueles que são os perversos, são os maus, são os adversários, são os inimigos. Esse é o principal alvo da nossa oração. Porque o Senhor se agrada, porque Ele se agrada que todos se convertam, que todos cheguem ao pleno conhecimento dEle. Deus não quer que ninguém, Deus não criou ninguém para ir para o inferno. Deus não criou, Ele criou a gente para a salvação, Ele criou o homem para o louvor da sua glória, Ele criou o homem para que a gente viva em intimidade com Ele. Então, o instrumento que a gente tem, sim, anunciar a palavra, a falar das boas novas, falar da graça, mas às vezes não dá. Às vezes o perverso está com o coração tão empedrado que não tem como chegar a ele. Ou não tem como chegar a ele até pela distância, se a gente estiver falando de pessoas que moram longe. Né? Se bem que hoje tem internet, tem Facebook, tem... Mas de qualquer maneira, se houver alguma impossibilidade, ora. Principal meio. Aliás, antes de falar, ora.
Porque a oração vai quebrar as muralhas, vai quebrar as defesas, porque Deus tem prazer na salvação do homem. Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos se arrependam, que todos se convertam, que todos cheguem ao pleno conhecimento dele. Por isso ele diz aqui, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Então, e a nossa arma para que isso aconteça, como atalaia, a nossa arma, não é só avisar, olha, se você continuar assim, você vai para o inferno. Não, não é isso não. É orar, é clamar, é botar o joelho no chão, é interceder por aquela vida. Porque quem move o coração é o Senhor. Ele é que muda as circunstâncias. Pensa nisso. Beijo.